eu queria falar um pouquinho sobre o Douglas Santos. Estava proibido ele ultrapassar, né? Douglas É, Santos não podia fazer a ultrapassagem ali. E aí volta no que a gente falou. A grande deficiência do Brasil para fazer esse modelo de jogo funcionar é a falta de lateral. Eu é, realmente estou curioso para saber como o Ancelotti vai conseguir organizar esse sistema ofensivo com os dois laterais sem condições de ultrapassagem. Você não tem o Douglas Santos ultrapassando pela esquerda, você não tem o Danilo ultrapassando pela direita, enfim, não sei qual que seria a sua análise em respeito disso. eu acho que a lateral é a grande deficiência da seleção brasileira, né? Realmente não sei se tem muito o que fazer a respeito, porque os atletas que a gente tem disponíveis, eles não têm essa característica mais, né? O Alexandre, ele não é um cara que tenha a velocidade, o porte físico hoje em dia para ir e voltar, né? Ser esse cara que sobe, que passa do Vinícius, né? E faz esse espeto do lado esquerdo. E o Douglas Santos ontem não mostrou isso em momento nenhum, né? Realmente não passou. Acho que até não comprometeu o time defensivamente, assim como o Ibanez comprometeu, mas também não ajudou ofensivamente em quase nada. E do lado direito, para mim, depois do jogo de ontem, fica claro que o Danilo tem que assumir a vaga, mesmo também não tendo esse suporte na frente tão bom, né? Mas também não é esse jogador que passa mais, que faz esse. E chega na linha de fundo para cruzar, não é esse cara mais. Então, eu acho que a lesão do Wesley causou um grande buraco ali na seleção brasileira. O lado esquerdo já tinha esse buraco, né? O lado direito a gente tinha o Wesley que fazia esse papel, mas que hoje a gente não tem mais nem esse jogador para fazer isso. Eu acho que vamos projetar um pouquinho já o jogo contra o Haiti, Uhum. mas eu acho que tá uma reflexão interessante essa questão da ausência de um lateral de fato que suba. Por quê? Não é que eu não acho que tem que subir, mas a gente tem alternativas dentro do jogo e dentro dessa seleção que permitem isso. Mas eu Uhum. não sei como que tá isso sendo treinado, né? Como que o Brasil pode ganhar, ser propositivo, fazer bons jogos com laterais que não sobem? Esses laterais precisam associar por dentro. Eles precisam fazer uma construção por dentro. Seria basicamente dessa forma que colocar o campinho de novo para a gente ver. Seria, por exemplo, vou botar o time do segundo tempo, tá? E aí Uhum. entra aquele debate Rafinha Hendrick. Você tem um centroavante, agora você precisa dessa construção pelo meio, cara. Você Sim. precisa desses jogadores associando. Beleza, o Douglas Santos e o Danilo não vão passar. Eles não vão ser jogadores que vão fazer a ultrapassagem aqui. Então eles precisam associar por dentro, cara. Eles Sim. precisam fazer esse movimento de vir para dentro, sabe? Meio Felipe Luiz É fazia, algo muito, sabe? exatamente isso que eu ia Ele falar, algo muito parecido com o Felipe Luiz. traz por dentro, associa e deixa o Vini e deixa o Luiz Henrique com capacidade de progressão, porque aí você cria uma dúvida no que esse cara vai fazer. Então você cria uma dúvida na defesa adversária ali, que foi mais ou menos o lance do Bruno Guimarães. Você preocupa, o Bruno Guimarães vai fazer o quê? Ele vai fazer uma puxada para o centroavante, ele vai abrir para o Vini, ele vai chutar. Então, a gente precisa desses laterais, uma vez que eles não subam, fazendo esse movimento de meio. Então, eles precisam ajudar nessa construção para que você tenha esse jogador de trás, que seria o Danilo, seria o Paquetá, com condição de dar uma pifada, ou seja, Sim. fazer um passe vertical, buscando esse jogador centroavante, esse jogador mais referência, sabe? E aí é a questão do jogo associativo. Por isso a questão do Rafinha. O Rafinha fazendo esse movimento de pêndulo, caindo pela direita, caindo pela esquerda. O próprio Danilo caindo pela direita,
caindo pela esquerda. Por quê? Olha só como que você tem uma construção ofensiva boa. Imagina um Sim. jogo, imagina a bola no campo de ataque aqui, botar até a bola aqui. Você tem o Danilo fazendo essa jogada, construindo pelo meio. Então, o Danilo ele constrói a jogada pelo meio. Se ele tem uma associação com o Danilo, com o volante, se ele tem um jogador aqui como o Rafinha, pode ser o próprio Matheus Cunha também, associando, cara, você obriga que o balanço defensivo da equipe adversária venha todo para cá, Uhum. mas você ainda consegue tabelar para o Henrique passar. Sim. Ou você consegue fazer, às vezes, uma jogada para virar a bola. E aí você pegar, por exemplo, um Douglas Santos aqui, ou um Fabinho aqui, lançando um Vini Júnior em condição de progressão também em igualdade numérica. Então, assim, eu Sim. acho que a gente precisa dos laterais construindo pelo meio para a gente Sim. poder. A gente não vai ter eles ultrapassando, ok, mas o jogo te permite uma possibilidade de eles serem importantes uma vez que eles façam essa construção por dentro, por um lado e pelo outro. Sim. Eu concordo. Eu acho que pode ser um caminho para trabalhar os laterais. Ontem isso não aconteceu. E é uma coisa para a gente se observar se vai acontecer nas próximas partidas, porque eu acho essencial dar um uso para esses laterais ofensivamente, para poder realmente confundir a defesa, achar espaço. É importante. O Brasil precisa trabalhar essa criação de jogada. E eu acho que as laterais vão ser essenciais para isso. Sim, é isso, cara. Eu acho que eu não vejo uma outra alternativa.